Deus seja louvado pela tua vida nesse momento, que Deus seja louvado pela tua fidelidade, não para com o alimento do céu, mas para com o Senhor Jesus. Eu tenho certeza que você está aí na expectativa, esperando a mensagem de hoje, para que Deus possa falar ao teu coração. Amém? E eu peço que você abra a sua Bíblia em 2 Timóteo, segunda carta de Timóteo, capítulo 2, o versículo 12. 2 Timóteo 2, 12 diz: e se continuarmos a suportar o sofrimento com paciência, lembre-se de que algum dia iremos governar com ele. Entretanto, se desistirmos e o negarmos, então ele também nos negará. Você tem suportado sofrimento, tribulações com paciência? Eu lembro que o salmista Davi, lá no Salmos 40, ele diz: esperei com paciência no Senhor. E ele se inclinou para mim e ouviu o meu pedido de socorro. Queridos, a palavra-chave aqui é paciência. Porque quando o salmista diz esperei com paciência do Senhor, ele não só simplesmente esperou no Senhor, mas ele teve paciência. Esse é o mal de muitos cristãos. É de não esperar o Senhor com paciência. É de não esperar que o Senhor cumpra as suas promessas no tempo dele. Porque o tempo não somos nós que determinamos. Infelizmente, existem pessoas, que têm a ousadia de orar e falar para Deus: Deus, eu determino que daqui para dezembro eu farei isso, eu farei aquilo. Eu determino que daqui para dezembro eu serei curado, ou eu comprarei a minha casa. Eu sempre falo, quem somos nós para determinar alguma coisa? Quem determina é o Senhor. Nós pedimos, nós clamamos, mas determinar, só o Senhor tem poder para fazer isso. Então a palavra aqui, em 2 Timóteo, diz que se nós continuarmos a suportar o sofrimento com paciência, aí nós temos que lembrar de que algum dia nós iremos governar com ele. Olha que promessa linda. Nós iremos governar com o Senhor Jesus. Aonde? Lá nos altos céus. Um dia nós estaremos com ele, mas para isso nós temos que suportar o sofrimento com paciência, porque Jesus foi o nosso maior exemplo. Você lembra do sofrimento que Jesus passou, irmão? Você lembra do tanto que ele foi humilhado, cuspiram no rosto dele, bateram nele, machucaram ele. E ele não murmurou. Ele não abriu a boca para reclamar nada. A palavra do Senhor diz que como uma ovelha muda, ele foi levado ao matadouro como uma ovelha muda. Ele não reclamou. Ele suportou tudo, todo o sofrimento, toda injúria, toda calúnia, com paciência. É por isso que hoje ele está governando junto com o Pai. Nós devemos suportar, sim, o sofrimento com paciência. Porque nós não podemos esquecer que um dia nós estaremos com ele. Agora, Paulo chega para Timóteo, porque essa carta aqui foi Paulo que escreveu, não foi Timóteo que escreveu. Paulo escreveu para Timóteo. Então, Paulo chega aqui e diz assim: olha, se vocês desistirem, se nós desistirmos e o negarmos, então ele também nos negará. O próprio Senhor Jesus disse que aqueles que não o negarem diante dos homens, ele também não vai negar diante do Pai que está no céu. Mas aqueles que o negarem aqui na terra, que disserem: ah, não, eu quero conta com Jesus, você é crente, você é de Jesus? Não sou de Jesus não. Lembra de Pedro? Pedro negou Jesus 3 vezes. Mas depois que Pedro negou Jesus, a palavra do Senhor diz que o olhar de Jesus estava sendo levado ali para ser judiado, humilhado e depois crucificado.
Jesus olhou para Pedro. Depois que ele negou Jesus 3 vezes, o galo cantou e ele se voltou para Pedro. O olhar de Jesus mexeu na estrutura de Pedro. A palavra do Senhor não diz, mas eu deduzo, eu imagino que quando Jesus olhou para Pedro, Pedro deve ter pensado, o que eu fiz? Eu neguei aquele que me ama. Eu neguei aquele que está indo para a morte. Está sendo levado lá para a cruz, para ser crucificado, humilhado por minha causa. Ele não negou que me ama, mas ele está provando que me ama. A partir dali, amados, foi que houve realmente uma conversão de Pedro. A partir dali, foi que houve realmente a transformação da vida de Pedro. Então, eu quero te dar um conselho. Vamos suporte o sofrimento. Eu sei que você deve estar pensando, irmão, você está falando isso porque você não tem noção do que eu tenho passado. Você não sabe as injúrias, as calúnias. Você não sabe o que eu tenho passado dentro da minha casa. Você não sabe o que eu tenho suportado do meu esposo, da minha esposa, dos meus filhos, lá no meu emprego. Eu tenho sido humilhado. Meu patrão me humilha, minha patroa me humilha, meus colegas de trabalho me humilham, me menosprezam. Realmente, eu não sei o que tem se passado com a sua vida, mas Jesus sabe. E não foi eu que falei que você deve suportar o sofrimento com paciência, foi Ele mesmo. Foi Ele mesmo que te garantiu que você vai governar junto com Ele. Foi Ele mesmo que disse que se você não o negar, Ele também não te negará diante de Deus. Então vamos perseverar, vamos não negar, mas confirmar, confessar e declarar que Jesus Cristo é o nosso Senhor, o nosso Salvador e que nós pertencemos a Ele. Amém? Eu te convido a orar nesse momento. Vamos fazer uma corrente de oração. Oramos agora em um só Espírito, numa só fé. Senhor Deus, maravilhoso e eterno Pai, eu te agradeço, Senhor, porque o Senhor tem uma promessa tão linda nesses versículos. O Senhor nos promete que se nós sofrermos com paciência, nós vamos vencer, porque nós vamos chegar lá na glória, vamos estar contigo, vamos reinar contigo. Mas se nós te negarmos, Senhor, o Senhor irá nos negar diante do Pai que está nos céus. E nós não queremos isso para as nossas vidas. Deus, fortalece esse homem, fortalece essa mulher, esse jovem, esse adolescente que está orando junto comigo. Não deixa essa pessoa esmorecer, desanimar e desistir do Senhor. Não permita que essa pessoa venha enfraquecer a ponto de te negar, assim como Pedro fez. Mas que nós possamos sempre, Deus, confessar o Senhor todos os dias da nossa vida, como Senhor e Salvador da nossa vida, como dono da nossa vida. Eu oro junto com essa pessoa, te agradecendo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Não negue a Jesus, mas confesse a Ele todos os dias. Não tenha vergonha de dizer que você é dele. Não tenha vergonha de falar de Jesus em qualquer lugar que você chegar. Se no lugar que você chegar começar a falar de Jesus e as pessoas te ignorarem, a palavra do Senhor diz que você tem que bater até o pó das sandálias e você não deve levar. Porque Jesus vai tratar com essas pessoas. Faça a sua parte, que Jesus fará dele em tua vida. Deus te abençoe, em nome de Jesus Cristo.